Livro Escutemos os Mortos. De Gabriel Delany G. Bournickel, 1923. Capítulo 7. Estudo sobre a memória subconsciente. Periculosum est credere et non credere. É igualmente perigoso crer e não crer. Fedro. Tem-se acusado frequentemente os espíritas de uma falta de discernimento na interpretação dos fenômenos que eles observam. Como aqui iremos precisamente nos encontrar na presença de identificações obtidas durante o transe, cremos ser útil, antes de seguir mais adiante, descrever os trabalhos dos intelectuais que se ocupam dessa questão e mostrar em que suas explicações diferem das nossas. Está perfeitamente definido pelas pesquisas de psicólogos contemporâneos que existe em nós uma memória profunda que é batizada de subconsciência, é nela que vem se registrar não apenas todas as sensações visuais, auditivas, táteis etc., que percebemos normalmente, mas também aquelas que agem sobre nós durante o estado de distração. Despertar da memória subconsciente no sonho. O sonho tem por propriedade fazer renascer essas imagens, mesmo que elas saiam da consciência ordinária. Em seu livro Sono e os Sonhos, páginas 123 e 124, Maury cita o seguinte caso. Um tintureiro que ficou cego descreveu com bastante precisão os traços de um de seus primos que lhe apareceu em sonho e que ele jamais havia encontrado, apesar de o primo não ter nenhuma privação na visão. Essa aparente intuição era devida, como ele acaba por se lembrar, a ele já ter observado em outro tempo o retrato de seu primo em um outro de seus pais. É, evidentemente, uma lembrança esquecida que renasce durante o sonho normal. Se esse fato se produziu em um sono magnético ou em transe, ele teria totalmente a aparência de uma revelação exterior. No exemplo seguinte, há mais que uma simples lembrança da memória. Parece que um certo número de impressões visuais foram registrados inconscientemente, como veremos adiante e que isso é possível, depois, sob a influência da atenção, elas foram reencontradas durante o sono. Eis o caso. Chegando ao Hotel Morley às 5 horas, diz a Sra. Bickford Smith, terça-feira, 20 de janeiro de 1889, eu percebi que eu tinha perdido meu broche de ouro e supus que eu o tivesse deixado em um provador na Swan Edgar. Mandei ver e fiquei muito desapontada por ter que todas as buscas tinham sido inúteis. Eu estava muito contrariada e à noite sonhei que eu o encontrava em um número da Queen, que tinha estado sobre minha mesa. No meu sonho, eu via até a página onde ele estava. Fichei uma das gravuras dessa página. Logo depois do almoço, fui a Swan Edgar e pedi os jornais, contando ao mesmo tempo o meu sonho às jovens. Os jornais tinham sido levados dali, mas alguém os reencontrei, para a grande surpresa de todos, eu digo, eis o que contém meu broche. Ele estava, de fato, na página que eu indiquei. Não se poderia colocar esses casos na conta da clarividência, nem na do espiritismo, estes são pura e simplesmente fenômenos de criptonésia, como, com sua mania de criar neologismos, os psicologismos atuais batizaram. Despertar da memória subconsciente na hipnose. Não podendo nos estender mais longamente sobre esse tipo de exemplos, passemos a um segundo revelador dessa memória latente, que é a hipnose. É uma linha muito geral a de que o sono sonambúlico aviva as lembranças mais fugidias da vida normal. Os sonâmbulos, diz Richet, C.H. Richet. O homem e a inteligência, página 194, representam com uma riqueza incrível de detalhes precisos os lugares que eles já viram em outro tempo, os fatos aos quais eles assistiram. Durante o sono, eles descrevem com muita exatidão tal cidade, tal casa que já visitaram ou avistaram, mas quando acordam, é com dificuldade que podem dizer que eles estiveram lá em outro tempo. X, que cantava o ar da africana durante o sono, não pôde refazer sequer uma nota quando despertou.
Leone, diz o Sr. Janete P. Janete. O automatismo psicológico, página 267, é capaz de reler, por alucinação, 2 páginas inteiras de um livro que ela leu há tempos, e distingue a imagem com tamanha nitidez que ela observa ainda sinais particulares, como os números das páginas e os números das folhas na parte inferior de certas páginas. Início da nota do tradutor, 2. O termo original empregado é alucination. Fim da nota do tradutor. Devemos nos convencer de que nada que entra no espírito, conscientemente ou não, pode dele sair. Apesar do esquecimento ser uma condição para uma boa memória, Ribot. As doenças da memória, página 15, a palavra esquecer não é sinônimo de desaparecimento da imagem mental. Ao contrário, esta parece inalterável, cada impressão deixa uma marca que dura e que reaparecerá, mesmo que se a tomem por irrecuperável, quando as circunstâncias o permitirem. Parentesco do sonambulismo natural e do sonambulismo provocado. As lembranças do sonambulismo natural são quase sempre ignoradas ao despertar, elas podem ser retomadas em um sonambulismo artificial, o que estabelece o parentesco desses dois estados. A relação que se vai ler atesta isso, Pitris. Lições sobre a histeria e o hipnotismo, página 200. Dr. Dufay, senador do Loiretticher, publicou a observação de uma jovem que, num acesso de sonambulismo, tinha trancado em uma gaveta as joias que pertenciam à sua patroa. Esta acusa sua doméstica de tê-las roubado. A pobre jovem protestava sua inocência, mas não podia dar nenhuma informação sobre as causas do desaparecimento desses objetos. Ela foi colocada na prisão em Blois. O Dr. Dufay, que era médico nessa prisão, já havia feito algumas experiências de hipnotismo com essa jovem. Ele a colocou em transe e interrogou sobre o delito do qual ela foi acusada e compreendeu, assim, que por medida de segurança, a empregada havia trancado as joias em um outro móvel. O juiz, informado dessa revelação, se dirigiu à casa da dama, encontrou as joias e retornou a jovem à liberdade. Uma das formas mais surpreendentes da renovação da lembrança é a reconstituição completa de toda uma época da vida passada de um sujeito. É a isso que Pitris chama de delírio ecnésico. Se um sujeito de uma faixa de 30 anos de idade, por exemplo, perde subitamente a lembrança de tudo o que conheceu nos últimos 15 anos de sua vida, ele se colocará a raciocinar, falar, agir como faria há 15 anos atrás. É o caso de uma paciente, a M, de 28 anos de idade, que se encontra reportada à idade de 7 anos, quando se ocupava em vigiar a vaca de sua ama. Ela joga às 5 Marias, não sabe mais se expressar senão em dialeto etc. Percepções inconscientes. Há ainda melhores. Fatos que não percebemos conscientemente podem deixar seus traços indeléveis e surgir em um momento inesperado, renovados por uma sensação próxima. São imagens que a alma ignora e que estão adormecidas nela. Tomemos de Ribot, As Doenças da Memória, página 143, 2 exemplos desses fenômenos. Uma dama, em seus últimos dias devido a uma doença crônica, foi levada ao campo. Sua filha, que ainda não falava, foi levada e, depois de uma curta estadia, reconduzida à cidade. A dama morreu alguns dias depois. A filha cresceu sem se lembrar da mãe até a idade adulta. Foi então que ela teve a oportunidade de ver o quarto onde sua mãe morreu. Embora ela o ignorasse, entrando nesse quarto ela estremeceu, como alguém lhe perguntou a causa de sua emoção. Eu tive, disse ela, a distinta impressão de já ter estado nesse quarto. Havia nesse canto uma dama deitada, parecendo muito doente, que se inclinou sobre mim e chorou. Eis o segundo caso.
Um senhor foi visitar com seus amigos um castelo que ele não se lembrava de já ter visto. Ao se aproximar, ele teve a viva impressão de já ter visto e ele revia não somente a porta, mas as pessoas instaladas na parte superior e, na inferior, asnos sob o pórtico. Ele pede alguns esclarecimentos à sua mãe e obtém dela que quando ele tinha 16 meses ele foi levado a esse lugar em um cesto, no dorso de um asno e que ele foi deixado embaixo com os asnos e os empregados enquanto os mais velhos do grupo se instalaram acima do portal para comer. Esse renascimento do passado pode ser provocado também por uma causa mórbida. Quando tinha 4 anos, diz o Dr. Abercrombie, uma criança, devido a uma fratura no crânio, sofreu uma trepanação. Retomando a saúde, ele não tinha guardado nenhuma recordação nem do acidente nem da operação. Mas quando tinha 15 anos, tomado por um delírio febril, ele descreveu para sua mãe a operação, as pessoas que o assistiam, sua toilette e outros pequenos detalhes, com a maior exatidão. Até aí, ele jamais tinha falado disso e jamais tinha ouvido ninguém dar todos esses detalhes. Nós só podemos dar alguns breves exemplos dessas numerosas lembranças, tão completamente saídas da memória que elas parecem desconhecidas, são elas que dão ao autômato a falsa crença de uma intervenção do além, quando ele as encontra relatadas sob a assinatura de um amigo ou de um parente morto. É preciso, então, não ver nelas senão o que elas são, fenômenos de subconsciência, a menos que outras particularidades nos demonstrem a evidência da intervenção de espíritos. As múltiplas personalidades. A observação permitiu constatar que podem existir, em alguns sujeitos, modificações espontâneas da personalidade, provenientes de perturbações nervosas ou de autossugestão. Desde que o Dr. Azão chamou a atenção dos sábios para o caso de Félida, esses fenômenos interessantes foram estudados por muitos autores, Leontine Leonore por Janet, Ansel Bourne por Odgson e James, Ellen Smith por Flournoy, Smead por Islop. Binet os consagrou todos em uma obra, Binet. As alterações da personalidade. Lembramos desses casos apenas por memória, pois eles, na verdade, não têm mais que um relato bastante distanciado dos fatos que vamos passar em revista. Entretanto, é bom assinalar essas possibilidades, a fim de mostrar que temos visto todos os aspectos que podem revestir a personalidade humana em suas diversas modificações durante o estado normal ou após crises neuropáticas. Um dos casos mais interessantes é o da senhorita Beauchamp, minuciosamente estudado pelo professor Morton Prince, a partir de 1898, durante um período de 7 anos, Morton Prince, a dissociação de uma personalidade. Senhorita B é uma estudante trabalhadora, em quem se desenvolveram muitas personalidades, cada uma guardando seu caráter e lembranças próprias. Essas personalidades se sucedem de momento a momento, de hora em hora ou de dia em dia. Sua diferença se manifesta por uma maneira de ver, ideias, crenças, gostos, um temperamento, um estado de saúde, hábitos, lembranças distintas. No começo, elas se ignoram mutuamente, de modo que há na memória de cada uma delas vazios que correspondem aos momentos em que as outras estavam incorporadas. Um estado de coisas tão anormal produz situações extremamente embaraçosas. Acontece que a senhorita B faz planos, marca encontros aos quais ela se oporá um momento posterior. De um caráter reservado, refinado, de boa educação, amante dos livros, apaixonada por literatura, impressionável e nervosa, ela encontrou sua antagonista em uma de suas personalidades segundas, que ela encarna sob o nome de Sally. Esta é gaga, nos começos, rebelde, inconstante, robusta, ela ignora a fadiga e a doença. Primeiro, o professor Morton Prince tem dificuldade em se situar perante essas personalidades que se sucedem tão rapidamente.
Vocês têm os mesmos braços e as mesmas pernas, disse ele a uma delas, ao que ela responde muito sabiamente. Braços e pernas não faz com que sejamos a mesma pessoa. Então, se são pessoas diferentes, como você se chama? E essa questão a mergulha em grande embaraço. Desde que Sally apareceu, constata-se a coexistência de duas consciências separadas e distintas. Sally Fuma e a senhorita Beauchamp, retomando posse de si mesma, se surpreende por encontrar em sua boca o sabor acre do tabaco. Ela se atrapalha, escreve numerosas cartas a si mesma. Para que duas vontades possam se opor uma à outra, é preciso que elas coexistam. Então, Sally, não simplesmente alternando com a senhorita B, coexistia com ela a odiava, ela tinha ciúme. Porque, dizia ela, eu não posso viver como ela. Eu tenho tantos direitos quanto ela. É mesmo uma personalidade distinta, ela não tem a cultura da senhorita B, ela não conhece o francês como ela. Uma noite, depois de ter fechado as janelas, a senhorita B, em um acesso de neurastenia, tinha aberto as válvulas do gás e se colocou na cama, mas Sally, agindo como um anjo da guarda, imediatamente se levanta, fecha as válvulas, abre as janelas e, assim, salva sua vida. Página 202. Agindo como um anjo da guarda. A expressão é do próprio Morton Prince. À beira do abismo espírita, ele vai se deixar cair ao fundo do precipício escancarado onde lhe chamam vozes encorajadoras? Não. O professor Prince pertence a essa classe de intelectuais que não recebem uma palavra de ordem senão da matéria. Nenhum só momento ele suspeita que essa personalidade de Sally poderia ser, simplesmente, a incorporação de um espírito independente, como há tantos na fenomenologia espírita. Essa hipótese teria, pois, mérito para ser examinada de perto, mas o sábio americano, como muito de seus pares, não se digna observá-la. No final dessa obra, encontramos um exemplo chocante do que é a probidade científica, vista por alguns lados. No último apêndice, apêndice R, página 521, ele cita um caso de visão nitidamente espírita, complicado pela audição. Um desencarnado aparece à sua mulher e conversa com ela. As condições nas quais se produziu essa manifestação foram perfeitamente precisas, elas não dão margem à menor dúvida. Com uma serenidade parcial, Morton Prince atribui esse caso à alucinação. Segundo ele, a visão não passou da percepção consciente de uma fotografia do marido, e, quanto às palavras ouvidas, elas eram apenas, disse ele, a repetição de palavras que uma amiga tinha dito à viúva 2 meses antes para consolá-la. Ora. 1. A viúva disse a ele que ela não tinha ninguém com quem desabafar. 2. As palavras que ela tinha escutado eram as seguintes: se eu ainda pudesse sentir as emoções terrestres, nada poderia me deixar mais infeliz do que ver como você está agora. Quando eu estava perto de você, meu desejo era de lhe ver feliz. Lembre-se de mim ou esqueça de mim, isso não tem importância, o amor não morre jamais. Não tenha mais pensamentos sombrios de desespero, goze todos os prazeres da vida, você me permitirá uma vida mais plena e mais elevada. Sobre essas palavras, que na boca da amiga ou de qualquer outra pessoa viva não teriam nenhum sentido, Morton Prince afirma friamente que foram pronunciadas anteriormente pela amiga da viúva, as quais ela teria escutado de novo 2 meses mais tarde por autossugestão. É verdadeiramente fazer troça do mundo. Senhores, os superdoutores que exigem de nós tantas provas, testemunhos e atestados, não verão com maus olhos que, a nosso turno, nós não nos contentemos com suas simples afirmações e que lhes peçamos um pouco dessa probidade que muitas vezes falta à exposição de suas teses. Recusamo-nos a nos inclinar diante de sua autoridade, por mais alta que seja, quando ela não estiver acompanhada das mesmas garantias que nós mesmos trazemos.
Um outro caso muito interessante de dupla personalidade foi estudado sucessivamente pelo Dr. Stevens, por Hodgson e por Frederick Mears. Sr. Chevreul o tornou, em 23 de dezembro de 1917, o tema de uma conferência que foi publicada na Revista Científica e Moral do Espiritismo, janeiro e fevereiro de 1918. Sob o título, A Maravilha de Oaxaca. Trata-se de uma criança de 13 anos, Lurance Venom, moradora de Oaxaca, Illinois, que, após uma crise, perdeu bruscamente sua própria personalidade, a qual deu lugar à de uma outra criança, Mary Ruff, morta há 12 anos. As duas crianças nem seus familiares jamais haviam se conhecido. Daí, durante quase 4 meses Mary Ruff fala e age com os órgãos de Lurance Venom, reconhece as pessoas e os objetos que ela conheceu quando viva, se identificando de uma maneira rigorosa com a consciência da falecida. Ela esqueceu completamente tudo que a médium conhecia, não reconheceu ninguém da família dela, mas reconheceu uma boina outrora usada por Mary, se lembrou de uma viagem dela ao Texas, de um golpe de faca em que ela machucou o braço, recorda que seu irmão foi queimado por um aquecedor. Ao final de 4 meses, nos quais ela deu provas cotidianas de sua lembrança do passado, ela retomou consciência e tornou-se novamente Lurance Venom. Tentou-se associar esse caso às dissociações da personalidade, mas, como observa justamente o Sr. Chevreul, o que nunca se viu é uma dissociação capaz de criar uma personagem que não seria saída da própria personalidade, capaz de fornecer um registro civil, de provar sua identidade, uma pessoa que tinha uma família, amigos e domicílio. Um caso tal não pode advir de uma dissociação e é também a opinião do Dr. Hodgson, que concluiu que esse fato, na sua forma culminante, pertence à categoria espírita. O misticismo e autossugestão. Sabemos o quanto o estado de credulidade é fácil de se produzir em pessoas facilmente excitáveis e quanto a autossugestão tem poder sobre elas. Podemos reconstituir o estado da alma desses místicos que, em todas as épocas, acreditaram estar em relação com a divindade, com os anjos ou com os santos. A Sra. Guion, amiga de Fenelon, compunha livros que ela supunha ditados pelo próprio Deus ou por Jesus Cristo. Ela publicou o Tratado Completo da Vida Interior, depois o Comentário sobre a Santa Escritura, o Comentário sobre o Cântico dos Cânticos. Tendo perdido seu comentário sobre os juízes, este lhe foi ditado uma segunda vez. Encontrando, posteriormente, seu primeiro manuscrito, observa-se que as duas versões estavam em conformidade em todos os pontos. Mater. O magnetismo nos tempos de Fenelon. Em 1885, apareceu Uma Vida de Jesus editada por ele mesmo, que nos parece puro produto da imaginação do pseudo-médium. Nada nesse trabalho leva a nenhum traço do grande espírito do qual ele traz o nome. A passagem seguinte revela o estado de excitação do sujeito e as fontes de onde ele tirou os materiais que lhe serviram para compor subconscientemente sua elucubração. Eis aqui como me foi ditada essa obra. Eu percorri muitos autores da vida de Jesus. Feitas essas leituras, tive a convicção de que o melhor desses ensaios representava um romance mais frutuoso materialmente para seu inventor que para a inteligência e a instrução dos leitores. O desejo de saber mais me atormentava incessantemente, de modo que arrisquei uma questão a meu guia sempre tão fiel de tão devotado. Tifis me respondeu: se queres conhecer a verdade, pergunte ao próprio Jesus, ele a dirá. Não há dúvida de que a exaltação mística leva a uma excitação nervosa, um exagero das faculdades intelectuais que permitem compor obras muitas vezes brilhantes, infelizmente não contendo nenhuma prova de sua origem exterior. O diabolismo na autossugestão. Para sermos completos, não deixemos de apresentar o caso contrário, muito raro em nossos dias, mas que teve um grande papel na história da Idade Média, o delírio da possessão pelo diabo.
Ainda que esse gênero de manifestação não seja reivindicado por nenhuma pessoa sensata como sendo de origem espiritual, a autoridade eclesiástica insiste em ver a intervenção do maligno e sua incorporação no possuído. Inúmeros autores têm, há muito, discutido sobre essa forma de delírio, mas um dos casos mais curiosos foi observado pelo professor Janetti, que fez dele uma comunicação interessante em uma conferência na Universidade de Lyon, em 23 de dezembro de 1894. Trata-se de um certo Achille, em tratamento na Salpêtrière, que se entendia rodeado de pequenos demônios com chifres e fazendo caretas. No mais, o diabo estava nele e o forçava a pronunciar horríveis blasfêmias. Eu não acreditei bastante na nossa santa religião, nem no diabo, dizia ele se vingou. Ele tentou suicídio jogando-se em um lago após ter atados os pés, mas conseguiu sair. Os senhores veem que estou possuído pelo demônio, diz ele, porque não pude morrer. Eu dei a prova que pede a religião e eu sobrevivi. Ah, o diabo está em mim. Ele murmurava blasfêmias, maldito seja Deus. Maldita a Trindade. Maldita a Virgem, afirmando que era o demônio que assim falava através de sua boca. Ele discutia com o diabo: os padres são uns miseráveis. Tu mentes. Não, eu não minto. Ele se batia, se mutilava com suas unhas, sem sentir dor. Janetti relata longamente como ele conseguiu, por autossugestão, curar esse pobre homem que se tornou louco após um ato de infidelidade feito à sua mulher. Quantos homens, hoje, seriam capazes de tamanho remorso? Os exemplos que precedem levam aos espíritas uma imperiosa obrigação de distinguir nas manifestações mediúnicas as que emanam do além e as que provêm do animismo. É preciso repudiar toda comunicação que não traga a demonstração de sua origem supraterrestre, é preciso exigir provas. Quanto a nós, não cessaremos de expor ao público que o Espiritismo não é responsável por todas as fantasias de que é acusado e que ele não toma nada a seu encargo enquanto a autenticidade e identidade do comunicador não estiverem estabelecidas com uma riqueza de provas que possa desafiar toda contradição. Não estando amarrados a nenhuma escola, temos realizado nossa tarefa com a maior imparcialidade e uma inteira independência, sob o risco de termos lançado sobre nós a ira da Igreja e as críticas de alguns pedantes que não podem tolerar que se ultrapassem os limites designados por eles como sendo os do saber humano. O ponto de vista psicológico clássico e o ponto de vista espírita. Em seu capítulo tão interessante sobre a objetivação de tipos, C.H. Richet. O Homem e a Inteligência, página 234, o professor Richet expõe o tipo de fenômeno sobre o qual ele baseia sua demonstração. Ele primeiro lembra que é a memória que constitui o sentimento de nossa identidade, é pela lembrança do que fiz ontem, há 8 dias, há 6 meses, que tenho consciência de ser a mesma pessoa. Mas se, de repente, eu perdesse essa memória e alguém me sugerisse que sou um outro indivíduo, uma criança, uma mulher idosa, produzir-se-ia em mim alguma coisa parecida com o que acontece com o romancista quando ele cria os diversos tipos de seu romance. Ele imagina sentimentos, gestos, eventos em relação a seu personagem ideal, porém por mais fielmente que ele arrume seu personagem, mais profundamente que ele entre na ficção que ele desenvolve, ele não perde jamais o sentimento de sua personalidade. Ele sabe que é ele que imagina todos os episódios do romance, enquanto no sonâmbulo a quem se sugere ser uma mulher idosa, produz-se imediatamente uma amnésia total para tudo aquilo que concerne a sua personalidade normal e apenas subsistem em sua consciência lembranças relativas ao tipo a que a ele é sugerido. Essas recordações se associam entre si com tal força que o sujeito se imagina realmente ser o indivíduo provocado pela sugestão e, então, seguindo seus conhecimentos pessoais, ele toma a personagem com uma fidelidade muitas vezes notável.
Nesse momento, sua personalidade normal desapareceu para dar lugar a uma personalidade fictícia. Eis aqui dois casos, citados por Richet, que nos farão compreender esse fenômeno mental, obtido por sugestão durante o sono do sujeito. Objetivação do tipo arcebispo. A figura toma um aspecto muito sério, a voz é de uma doçura fingida e monótona, ela leva as mãos à cabeça e reflete: é preciso que eu realize minhas tarefas. Ah! É o senhor, grande vigário, o que deseja de mim? Eu não gostaria de ser incomodado. Sim, hoje é dia 1º de janeiro e deve-se ir à catedral. Toda essa massa é bem respeitosa, não é, senhor grande vigário? Há muita religião no povo, não importa o que se faça. Ah! Uma criança, que se aproxime, eu vou abençoá-lo. Bem, minha criança. Ela lhe dá seu anel imaginário para que o beije e em seguida faz gestos à direita e à esquerda para a benção. Agora, tenho uma corvéia, é preciso que eu vá apresentar minhas homenagens ao presidente da República. Senhor presidente, velho lhe oferecer meus cumprimentos. A igreja espera que o senhor viva longos anos, ela sabe que não tem nada a temer, apesar de cruéis ataques, uma vez que à frente do governo da República se encontra um homem perfeitamente honesto. Ela se cala e parece escutar com atenção. A parte, sim, conversa fiada. Enfim. Oremos. Ela se ajoelha. Objetivação de um tipo militar. Foi dada ao sujeito a sugestão de que ela é um general. Ela faz rum várias vezes, toma um ar duro e fala em tom brusco: vamos beber, garçom, um absinto. O que é esse galante? Vamos, deixe-me passar. O que quer de mim? Dá-se-lhe um papel que ela indica ler. Quem está aí? Alguém responde: é um homem da primeira do 3. Ah! Bom, pois. Ela rabisca algo ilegível. Remeta isso ao capitão adjunto. E seja rápido. E, bom, e esse absinto? Alguém pergunta se ele é condecorado. É claro. É que correm histórias à sua conta. Ah! Que histórias? Ah, mas, minha nossa! Que histórias! Cuidado para não esquentar minhas orelhas. Quem foi que me trouxe um bobão como esse? Ela se coloca em violenta cólera que quase se torna uma crise de nervos. Diferença entre um sujeito hipnotizado e um médium? Nesses dois tipos tão nitidamente diferenciados e dados com uma verdade surpreendente, é o mesmo ator que atua nos dois papéis e os compõe com os materiais que pôde acumular em si, com seus próprios conhecimentos ou com a ideia verdadeira ou falsa de que ele mesmo se faz sobre a personagem figurada. Em outros momentos, é tirando de suas lembranças de hipnotizado que o sujeito reproduz uma personificação fiel, que se grava nele de maneira indelével. Em 1880, no Hospital da Caridade, o Dr. Luiz levou a transe uma operária, a fez subir em um estrado e ao profundo estarrecimento do auditório, a fez repetir palavra por palavra, com suas próprias entonações e seus próprios gestos, em uma linguagem científica impecável, uma conferência muito erudita que ele havia feito há algum tempo e que ela tinha registrado inconscientemente, uma vez que ela se encontrava em estado de hipnose. Mas em que a objetivação de tipos difere completamente da incorporação espírita, é que se pedir ao sujeito que representa o arcebispo que recite em latim uma passagem da missa ou do evangelho, de 100 a 99 de chances de que o pretenso prelado não possa articular mais que algumas vagas palavras. Seria possível colocar-lhe questões teológicas às quais ele seria incapaz de responder. Em uma palavra, o general puramente imaginário ou o arcebispo de fantasia foram mimicados pelo sujeito empregando elementos tirados de seus próprios recursos.
A questão é diferente nas incorporações espíritas, pois as personalidades que se manifestam dão prova de conhecimentos que o sujeito jamais pôde adquirir, elas citam fatos, nomes e datas que não podem se encontrar nem em sua consciência normal, nem em seu subconsciente. Uma pesquisa subsequente demonstra a realidade objetiva desses fatos, desses nomes e dessas datas, como nós veremos mais adiante, e isso destrói igualmente toda suspeita de romance subliminal. É isso que os observadores não espíritas, mas imparciais, foram obrigados a reconhecer, como o Dr. Maxwell, procurador-geral em Bordeaux, que disse, quanto à Sra. Piper, esses fatos demonstram que o médium tem conhecimento de fatos que somente o defunto sabia. Dr. Maxwell. Os fenômenos psíquicos, página 228. Um outro psicólogo, Sr. Flournoy, que não quer admitir a hipótese espírita, mesmo como hipótese de trabalho, fica, entretanto, perplexo diante de uma questão que não pode ser resolvida senão pela aceitação dessa hipótese. Flournoy. Das Índias ao planeta Marte, página 275.